Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que mexe com todo mundo. O que é que realmente nos paralisa? Usando como base a obra super provocadora de Napoleon Hill, Mais Esperto que o Diabo, a gente vai desvendar os 6 medos que, segundo ele, são verdadeiras correntes que nos impedem de chegar onde a gente poderia. Já parou para pensar nisso? A resposta, olha, é mais simples e ao mesmo tempo mais assustadora do que parece. Não são as coisas lá fora, a falta de sorte ou as outras pessoas. Napoleon Hill defende que a batalha de verdade acontece aqui, dentro. A verdadeira prisão está na nossa própria mente. E aqui está a sacada central da coisa toda. O diabo de Hill não é aquela figura de chifre tridente, não. É uma metáfora para tudo que é negativo, para a dúvida e principalmente para o medo. É uma força que só ganha poder porque a gente permite, porque a gente alimenta. Então se prepara que o nosso caminho vai ser esse aqui. Primeiro a gente vai entender como essa força paralisante funciona. Depois vamos dissecar cada um dos 6 medos, um por um, e ver como eles se conectam. E no final vamos descobrir como eles criam esse ciclo vicioso que é a mediocridade. Pois é, tudo começa por aqui. O medo não é só um sentimento que passa, não. Ele é a ferramenta de controle mais eficaz que existe. Para Hill, essa é a principal arma usada para sabotar nossa ambição e, mais importante ainda, o nosso pensamento independente. No livro, Hill cria uma entrevista imaginária com o diabo para revelar justamente essas 6 sementes do medo. A estratégia é bem simples: plantar essas sementinhas na nossa mente até que a gente passe a acreditar que elas são nossas, que esses medos já nasceram com a gente. Agora sim, vamos para o primeiro par de medos, que a gente pode até chamar de medos sociais. Eles estão totalmente ligados à nossa posição no mundo e a como a gente interage com as outras pessoas. Pensa só, o medo da pobreza não é só sobre não ter dinheiro. É aquela ansiedade que impede a gente de arriscar, de inovar. Já o medo da crítica, esse mata a iniciativa, faz a gente engolir aquela ideia brilhante na reunião ou desistir de seguir um caminho diferente. Juntos, eles nos empurram para seguir a manada. E esse exemplo mostra direitinho como eles agem em dupla. A pessoa não tem medo só do rombo financeiro. Ela teme a humilhação social, o julgamento, o que os outros vão pensar se não der certo. Esse pensamento pode paralisar muito mais do que qualquer risco real. Ok, agora vamos para os medos que são mais pessoais. Eles são internos. Atacam direto no nosso bem-estar físico e nas nossas conexões emocionais mais profundas. O poder desses 2 medos está em como eles minam a nossa clareza mental. A preocupação constante com a saúde consome uma energia que a gente precisava para criar, para agir, e o medo de perder o amor, esse nos deixa vulneráveis, nos faz tomar decisões baseadas no apego e não na razão. E vamos ser sinceros, esse cenário é muito, mas muito comum. A segurança de uma situação que a gente já conhece, mesmo que seja infeliz, muitas vezes parece melhor do que a incerteza de uma mudança. O medo da solidão ou da desaprovação acaba nos mantendo presos, sacrificando a felicidade lá na frente pela estabilidade de agora. E agora a gente chega nos medos finais, os existenciais. Esses são os mais profundos e, segundo Hill, os mais eficazes de todos, porque eles lidam com o que é inevitável e com o total desconhecido. O medo da velhice, no fundo, é o medo de se tornar irrelevante, de depender dos outros. Mas o medo da morte, esse é a carta na manga do diabo. Por ser a incerteza final, ele pode ser usado para justificar qualquer tipo de inércia na vida. Para que arriscar? Para que lutar se o fim é desconhecido e tão temido? Na prática, esse medo aparece como uma procrastinação gigante. Aquela sensação de que o tempo está acabando, paradoxalmente nos impede de usar o tempo que a gente tem. É a mentalidade do "um dia eu faço", que é alimentada por um pavor silencioso de que esse dia talvez nunca chegue ou que ele já passou. E agora, vamos tentar entender a parte talvez mais assustadora de tudo isso. Como é que esses 6 medos se juntam e criam uma armadilha perfeita? Hill descreve um processo que nos empurra para um estado permanente de mediocridade. O processo é de uma simplicidade que chega a assustar. Primeiro, o medo se instala. Em seguida, ele leva à alienação, que é um termo que o Hill usa para descrever o ato de parar de pensar por conta própria, de simplesmente deixar a vida acontecer. E, finalmente, esse hábito vira um ritmo hipnótico. A inação se torna automática, quase uma segunda natureza da qual é muito difícil escapar. Essa frase, da confissão do diabo, é de uma honestidade brutal. A porta de entrada para o controle não é a maldade, é a preguiça mental. A recusa em usar a própria mente, em tomar decisões, é o que abre espaço
para o medo e para a negatividade tomarem o controle de tudo. Mas existe uma saída. A solução, segundo Hill, é combater a preguiça mental com seus opostos, um propósito muito bem definido e autodisciplina. É sobre saber exatamente o que se quer e ter a disciplina para pensar e agir de acordo com isso, fechando as portas para o medo. E essa nossa análise termina com uma reflexão que fica para todo mundo. Olhando para esses 6 medos, pobreza, crítica, doença, perda do amor, velhice e morte, qual deles parece ter mais poder sobre as decisões do dia a dia? Afinal, como o próprio Hill dizia, reconhecer o inimigo é o primeiro e o mais crucial passo para a vitória.